Mota, presidente da Câmara, quer Lula e STF. Aí, o Hugo Mota, alguém como o Hugo Mota já nem percebe mais a distinção, a natureza do papel da condição de um ministro de Corte Constitucional. E o esvaziamento dessa individualidade, a lógica do comedimento. O ministro do Supremo é um indivíduo, deveria ser um indivíduo, uma persona pequena, do ponto da sua projeção, né? Alguém que compõe um colegiado, sendo o colegiado, o plenário, a expressão colegiado, a existência essencial da Corte Constitucional. Não é assim. Então, a manchete é: Mota quer Lula e STF em acordo para reduzir penas do 8 de janeiro de modo a pacificar o país. O deflagrador disso aqui é o caso Débora. Quem acompanha esse programa, quem acompanha as minhas colunas, sabe que eu tenho falado sobre isso há muito tempo e apontado essa solução como muito provável, negociada politicamente com o Supremo no arranjo, a partir do caso Débora. O caso Débora Rodrigues dos Santos, aquela mulher, manicure, que participando dos atos do 8 de janeiro, depredou. Não, ela escreveu com batom, é uma depredação. Não, mas lavou, saiu, é uma depredação. Débora Rodrigues dos Santos, que foi condenada, aí sim, barbaramente, a 14 anos de prisão por crimes que não cometeu. A revisão do caso Débora, que me parece contratada, e isso com um efeito provavelmente dominó sobre outros casos, a revisão do caso Débora é o que se deve conquistar, contratar a partir da pressão pela anistia. São duas coisas completamente diferentes. Então, o Supremo não admitiria a anistia. A anistia de Bolsonaro, vamos ser francos aqui, não admitiria. Há muita dificuldade para o troço andar no parlamento. Hugo Mota está dizendo o seguinte: a gente precisa tocar a vida no Brasil. A anistia é impopular, porque é impopular, muito difícil aprová-la aqui, mas está travancando aqui o andamento da agenda do parlamento. Não que a agenda do parlamento seja muito melhor. Então, a gente percebe que, a partir do julgamento da admissibilidade da denúncia de Bolsonaro, com a marqueteira presença de Luiz Fux como uma espécie de revisor, não existe essa figura, mas de revisor do voto, daquilo que puxa Alexandre de Moraes, que se abriria ali Fux disse que proporá uma nova dosimetria, um novo conjunto de punições para resultar na pena de Débora Rodrigues dos Santos, que considera aquilo ali uma pena excessiva mesmo. Difícil identificar Débora Rodrigues dos Santos como uma golpista do Estado ou alguém que atentou violentamente ou tentou atentar violentamente contra o Estado democrático de direito. Tem que ser punida por aquilo que ela fez, individualização dos casos, não esse julgamento abaciado como se deu. Então, o caso Débora, a partir do julgamento de Bolsonaro, abriu um caminho também para uma solução política. E é isso que o Hugo Mota está dizendo aqui. Porque as pessoas percebem que se instrumentaliza a turma depredadora do 8 de janeiro como vítimas para embutir Jair Bolsonaro nesse pacote. A intenção é a impunidade de Jair Bolsonaro. Essa é a intenção. É isso a anistia. E eu repito, isso é altamente impopular. Quem se atrelar a essa agenda, botando ela na frente, com pretensões de ser competitivo em 2026, vai se dar mal. O problema do Brasil é outro. É segurança pública, é violência, é a inflação. Isso aqui é um equívoco discursivo. Isso só é bom para Jair Bolsonaro. Então, o que o Hugo Mota, voltando aqui à vaca fria, o que o Hugo Mota está propondo para os ministros do Supremo, precisa tocar a vida aqui. Vamos aproveitar esse momento de clamor, porque o caso de Débora é um caso de injustiça tão grande que aí isso sim sensibiliza as pessoas. As pessoas percebem a injustiça no caso da Débora. Não a demanda pela anistia a Bolsonaro. Então, Hugo Mota está propondo uma troca negociada. É o que, percebendo o movimento, o líder da oposição, o líder do PL, né, no parlamento, Sóstenes Cavalcante, apontou, né, uma solução salomônica de Hugo Mota. Vamos rever essas penas do 8 de janeiro?
dar um grau individual para cada uma e individualizar a questão e baixar esses anos de punição, em troca de conseguirmos arrefecer, diminuir o ímpeto pela anistia. É o que se está tentando negociadamente aqui, é o que propõe Hugo Mota. Então, a apuração da coluna do Estadão dá conta do seguinte: Mota teria já conversado a respeito com 5 ministros do STF. São 11, né? Olha os 5 ministros com os quais ele conversou sobre essa proposta de pacificação do país, em que consistiria trocar a anistia pela justa revisão de penas dos condenados do 8 de janeiro. Mota teria conversado a respeito com Alexandre de Moraes, o próprio Luiz Fux, estou falando da revisão das penas, né? Com Dias Toffoli, o anulador geral da República, né? O revisor da corrupção no Brasil, Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do tribunal, companheiro Barroso, e Gilmar Mendes. Falta conversar aqui para formar a maioria com Flávio Dino, né? Aí resolve a parada. Chegamos a 6. Boa parte desses, não quero fazer em listinha aqui, mas boa parte desses ministros aqui está naquele grupo de agentes políticos mesmo, à frente dos papéis de comedidos guardiões da Constituição Federal. Então, é isso que está na ordem do dia aqui, certo? Essa negociação está rolando, é uma negociação política, ainda que juridicamente correta fazer seja, sim, revisar as penas de situações como essa de Débora Rodrigues dos Santos, só que não é o jurídico que vem na frente, é a solução política, esse é o ponto, é a subordinação da análise jurídica às circunstâncias políticas. O certo é rever essas penas mesmo, mas se vai fazer isso, e eu acho que se vai fazer isso, pensando em uma espécie de barganha em troca de que se bote logo na lata de lixo esse papo de anistia, e não está muito difícil fazer isso, porque, como eu venho dizendo há muito tempo, as pesquisas confirmam, a agenda da anistia é impopular.